Pues vamos a dar inicio, ¿no? Bienvenidos. Então, podemos começar. Bem-vindas a todas. Então, é emocionante fazer isso usando essa tecnologia. Portanto, vamos fazer. Na realidade, isso é uma oportunidade preciosa, porque assim temos uma grande quantidade de membros da família da Consolação, irmãs, e quase de todos os países onde está a congregação. Assim, bem-vindos a todos. Antes de começar esse webinar, Antônia vai nos dar uma saudação. Antônia é a Madre Geral, a Superiora Geral da congregação. Então, a palavra a Antônia. Bem-vinda. O microfone. Bueno, ¿me escuchan? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, nesse cenário universal, onde nos encontramos, formando uma só família, como bem nos disse Maria Josefa, que vem dos 4 continentes onde está a Consolação, somos convocados e convocadas para uma única missão. E eu saúdo a todos e a todas em meu nome e em nome das irmãs Loreto, Maria Josefa, Maribel e Aranzaru. Bom dia para quem está na América. Boas tardes para quem está na África e na Europa. E boa noite para os que estão na Ásia. Bem-vindas, bem-vindos a este espaço virtual, que é presidido pelo Espírito. Ele nos convocou para escutar o clamor dos pobres, escutar o clamor da terra. Em definitiva, escutar o clamor de Deus na terra e dos pobres. Que si lo traducimos para nuestra familia, então, vida em abundância, que significa clamar esperando a nossa resposta, não apenas pessoal, mas também a nossa resposta como família, consagração, colaborar no câmbio estrutural e profundo que necessita o nosso mundo. E hoje é o dia oportuno para ouvir. Por que é o dia oportuno para escutar? Nos perguntamos. Primeiro, porque é sábado. E o sábado é o dia em que Deus descansa de sua faina de Criador. Dia muy buena. Él nos convoca en este tiempo de la creación que estamos viviendo al jubileo de la tierra y al jubileo de la Estamos vivendo o jubileu da terra e o jubileu da humanidade. Nos convoca para o descanso sabático, para que aprendamos a cuidar da criação. E, ademais, além de ser sábado, é 12 de setembro. E hoje a igreja lembra o doce nome de Maria. O nome expressa a identidade mais profunda. Maria é a mulher humana que escuta o sussurro do Espírito. Esse sussurro suave que toca o coração, que a coloca no caminho da libertação. Não apenas para ela, mas para toda a humanidade. A fraternidade compartida. A fraternidade compartilhada, a fecundidade da terra, a justiça para com os pobres.
Vamos escutar este sábado, 12 de setembro, o que o Espírito quer falar ao coração da família Consolação. Escuchemos. Vamos escutar. Muchas gracias, Antonio. Obrigada, Antônia. Palabras de ánimo. Obrigada pelas suas palavras de ânimo e por este convite a escutar a voz do Espírito. Ahora, bueno, vamos Agora, presentar al padre vamos apresentar Padre Guilhermo, acompañar en esta que nos acompanhará nessa tarde de profundización de aprofundamento do documento. Padre Guillermo, ahora lo vamos Padre Guilhermo, en la pantalla. El padre então, Padre Guilhermo Campuzano é missionário vicentino de origem colombiana, residenciado en Chicago reside em Chicago e é membro da província vicentina dos Estados Unidos. hasta hace poco. Há pouco tempo, até pouco tempo atrás, foi representante na ONU da sua congregação e foi coordenador geral da Rede Vicentina para a Justiça, a Paz e a Integridade da Criação. Atualmente é vice-reitor da Universidade de Paul de Chicago, que é a maior universidade católica nos Estados Unidos. É coordenador da equipe de reflexão teológica e é assessor na presidência da CLAR. E, a partir desse serviço, também pertence à Comissão Continental de Formação. Além de seus estudos eclesiásticos, teológicos, tem uma especialização em antropologia existencial e mestrado em psicologia e aconselhamento clínico. Bem-vindo, Guilherme, e podemos iniciar o nosso webinar, escutar o seu clamor. Você é a palavra, Guilherme. Muito bem. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu estou muito contente de poder estar com vocês e de fazer essa experiência maravilhosa que nos permite viver. Nunca teríamos pensado que algo assim pudesse ser possível, encontrarmos virtualmente, conectarmos. E aí há alguma coisa entre nós. Eu vou usar o feminino, porque em espanhol, para nos dirigir a vocês todas, porque para respeitar a imensa maioria dessa assembleia, que é feminina, então falarei o feminino. Entre nós não há fronteiras, porque a comunhão é uma dinâmica do Espírito que se manifesta de muitas maneiras entre vocês, principalmente o carinho, a aliança do carisma, a vocação comum. Por isso, eu gostaria de convidá-las a todas a rezar para o Espírito da comunhão, o Espírito de uma nova consolação, o Espírito de uma nova libertação. Vem, Santo Espírito, nas comunidades que estão reunidas, as pessoas que estão sozinhas, nos unimos umas com as outras e numa aliança comum para aclamar o Espírito como acontecia na igreja primitiva. Et tu as fermé Zoom et tu es...
was den Klang seiner Herrlichkeit vom Himmel erstarrt. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Eis Voces Domini, Eis Solus Veni, Eis Opres Nobis, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Voy a intentar. Agora eu vou tentar não falar muito rápido, porque geralmente eu falo muito rápido, mas eu quero facilitar o trabalho da tradução. Os 2 webinars que a família Consolação programou para este ano, este primeiro é escutar o seu clamor, uma chamada à conversão sinodal, a conversão relacional. E na igreja, e para além da igreja, a conversão relacional da humanidade. A conversão das relações entre nós e a conversão de nossas relações que existe para além de nós outras, que é um dos elementos centrais, ou seja, é o elemento central do convite de Francisco à renovação da igreja, a conversão relacional. Nessa conversão, há uma conversão da escuta, e a conversão da escuta, há uma conversão da palavra, porque a palavra readquire o seu pleno sentido. Essa manhã, essa tarde, essa noite, estamos juntas, estamos juntos para fazer uma memória solidária dos gemidos da terra, dos gemidos dos pobres do mundo. Temos que fazer uma memória dos gemidos de uma humanidade ferida. Nos reunimos para criar consciência e para superar a indiferença, para ampliar o nosso olhar na leitura dos sinais do tempo. E neste ano cheio de desafios, este ano 2020 que estamos vivendo será relembrado, será sempre lembrado por muitas coisas que representam um desafio para a humanidade e para a Terra. Não apenas a pandemia, não apenas o desajuste político, não apenas as crises sociais, as crises econômicas, não apenas o fogo que consome os bosques, as florestas e os furacões que destroem as fronteiras.
Os gritos de Deus vêm dos gritos da natureza e dos gritos da humanidade. Este é um tempo de escuta, a escuta contemplativa, a escuta serena, a escuta ousada. E esse é um tempo para repensar a nossa resposta pessoal, a nossa resposta coletiva, comunitária, como família, ao redor deste dom extraordinário que nos une e que é o carisma da consolação, um carisma mais vital, mais urgente e mais necessário do que nunca nos muitíssimos desafios, os gemidos desafiantes da história. E do documento do Seminário de São Paulo sobre a dimensão social do carisma, podemos ler que Deus ouve os clamores, que Deus estremece profundamente e que nos chama para compartilhar a sua compaixão, que nos ensina a despertar todos os sentidos para aprender a ter compaixão de nós mesmos, para nos conduzir, nos aproximar das vítimas do nosso mundo e, junto com elas, percorrer o itinerário de um êxodo constante que nos levará da escravidão, tudo que denigra a terra e a pessoa, e nos levará até a terra prometida, este banquete do reino, a fraternidade partilhada, a justiça, a fecundidade da terra. E, dignos dessa promessa, não deixamos de ir adiante para manter a promessa de Deus. Deus está ao nosso lado. Deus escuta hoje outra vez e escuta os gemidos e viu a dor e baixou para libertar-nos. Deus se aproxima de nós. Hoje, através de nós, Deus quer aproximar-se outra vez a uma humanidade que precisa de libertação através de nós. Ele quer se aproximar através de nossas mãos, dos nossos ouvidos, de nossa voz, de nossos pés, de nosso coração. Existe uma mística na escuta e eu gostaria chamá-la hoje de a mística de Efatá. A palavra Efatá é a palavra que Jesus grita ao céu e à terra, enquanto toca o ouvido do surdo. Jesus olha para o céu e grita Efatá. O faz enquanto toca um homem que necessita de consolo. O faz para transformar a sua vida inteira. Essa é a síntese do ensino da vida de Jesus. Jesus grita ao céu que se abra e grita à terra que se abra. Havia uma distância entre o céu e a terra. O grito de Jesus encurta essa distância. O grito de Jesus, que é o grito da escuta, é também o grito da conexão. O texto de Marcos usa o aramaico como a tradução grega, que significa, na origem, em aramaico, abrir-se. E em grego, abrir-se, mas também conectar-se. Jesus tenta conectar Deus com a terra, a pessoa com a outra pessoa,
A pessoa com a terra, a Dios con la persona. a Deus com a pessoa. Jesús intenta Jesus hacer tenta todos los tejidos rotos. Todos los consertar todos os tecidos quebrados, o tecido social quebrado, desde el amor. e o faz, Quedar también aquello de felicidad. Éfata, e o faz ábrete. com essa palavra, efatá, abre-te. Este grito de Jesus é para a família Consolação. Éfata, Efatá, ábranse, abram-se, escuchen, escutem, conectem-se, conectem-se, rehagan tejidos. restabeleçam os tecidos. La comunidad humana está de camino. A comunidade humana está a caminho. Podemos ler no texto do seminário: entre a escravidão e a promessa está o caminho da libertação que só podemos percorrer como povo, numa família de irmãos e irmãs, confiantes na presença de Deus, confrontados com a nossa fragilidade, cientes das tentações que nos ameaçam e que tendem a cancelar a nossa paixão pelo reino e o nosso compromisso de escolher continuamente a vida. Israel fez o caminho da escravidão para a libertação, reconhecendo os riscos do caminho, com a promessa que os animava, que estava no final do caminho, a terra prometida. Eu me pergunto se este caminho é um caminho para muitas pessoas, para massas imensas de humanidade, ou se é um caminho apenas para minorias ousadas, para minorias proféticas, para aqueles que não se cansam de andar. Eu gostaria de convidar a família Consolação, da qual já me sinto parte, pela conexão profunda, pelo amor do carisma, e porque as conheço passo a passo, eu gostaria de convidá-las a não parar de andar individualmente. Cada uma de vocês que está me escutando está cansada no caminho por qualquer tipo de cansaço, se tem uma fadiga psicológica, uma fadiga emocional, se tem uma fadiga relacional, uma fadiga vocacional, uma fadiga humana ou uma... Por favor, que olhe o horizonte, que descubra a promessa das comunidades locais, as províncias, que vivam a profecia de continuar o caminho, de não desanimarem, de superar todo o cansaço, toda a fadiga, como fez Israel para alcançar a terra prometida. Façam-no, escutando umas às outras, escutando os gemidos, porque os gemidos irão lhes indicar a direção, os gemidos irão indicar o percurso a percorrer. Nós vamos onde a vida geme, nós vamos onde os pobres gemem, vamos onde a terra grita. Entre a escravidão e a promessa está o caminho de libertação e de consolo, que implica para cada uma de nós uma conversão ecológica integral, diz o texto. Essa crise única tem sua origem na maneira como nós, seres humanos, usamos e abusamos das pessoas, da riqueza da terra. É uma crise com profundas raízes espirituais que ameaça constantemente a nossa vida de crentes e que está minando a nossa capacidade de viver a esperança e a alegria que o Evangelho oferece. Neste contexto do texto, conversão
é mudar o nosso modo de ser, é mudar o nosso modo de estar. Em São Paulo, quando nos reunimos para este seminário, nos perguntamos quem o fará? Quem o fará? Quem ousará fazê-lo? Só aqueles que se atrevem a escutar os gemidos da vida. E quero mencionar somente alguns desses gemidos, porque eles são muitos. Alguns que têm uma importância relativa. Os gemidos da vida nos últimos 80 anos da humanidade, de uma humanidade e de uma terra que nunca deixou de gemer. A nova ordem mundial, a globalização, a interconectividade, que criaram um consumismo sem precedentes. Os estados falidos, a debacle política, as condições socioeconômicas, a desigualdade, a corrupção política e a falta de vontade política para resolver os problemas que prejudicam a humanidade. A mudança climática. Conto que hoje, nos Estados Unidos, toda a costa ocidental do país está incendiada. A fumaça já chegou até a Europa e até a Ásia. A fumaça provocou no Oceano Pacífico, provocou furacões de fumaça. É uma barbaridade, milhões de hectares de florestas consumidos pelo fogo. E, porém, ainda há quem nega que há uma mudança climática e o fazem simplesmente por interesse pessoal. E os interesses das grandes companhias que têm o verdadeiro poder que está atrás de tudo. As grandes companhias que estão nas mãos de pequenos grupos econômicos. E a guerra e a violência, o militarismo e a proliferação de armas, as migrações em massa. Há uma premonição de que depois da pandemia haverá migrações em massas, porque a pandemia quebrou, rompeu a ordem econômica mundial. Para entender os gemidos da terra e dos pobres, temos que lidar com os fatores que dão origem a conflitos, violência, insegurança, injustiça, perseguição, violação dos direitos humanos e desigualdades estruturais, incluindo o mau governo, os acordos comerciais injustos, os fluxos financeiros ilícitos, com o que se ganha muito dinheiro, e o comércio de armas, e o comércio, o tráfego de pessoas, e o tráfego de drogas, e a degradação do clima. E agora, a pandemia. A pandemia, que é uma doença que descobriu todas essas outras enfermidades, essas doenças, no seu verdadeiro sentido. A pandemia descobriu para a humanidade, descobriu o que estava quebrado, o sistema sanitário, o sistema de saúde, os sistemas de alimentação, os sistemas de educação. Todos os sistemas entraram em crise frente ao fenômeno da pandemia, e a pandemia revelou a fratura do humano e a fratura da ordem política nacional. Não há maneira de resolver a pandemia se não fizermos juntas, e já começamos a perceber as lutas egoístas pelas vacinas.
que está no fundo de tudo isso? Qual é a crise de fundo? Eu meditei muito durante essa época e compartilhei também com outros grupos carismáticos, com aqueles que encontrei, com quem me encontrei para refletir. É a incapacidade de discernir, a incapacidade de aceitar que pertencemos uns aos outros, umas às outras, e que estamos conectados infalivelmente, necessariamente, e que não existimos, mas sim coexistimos, ao contrário, desapareceremos. Essa incapacidade de aceitar este pertencer básico, fundamental, é a base do fracasso na luta mundial contra a pandemia, na luta contra o racismo, na luta contra a injustiça sistêmica e sustentada, a desigualdade econômica, a degradação ambiental, a radicalização política e o fundamentalismo religioso. E a grande maioria dos conflitos que nos fazem esconder em nossas poucas e instáveis seguranças humanas. Aqueles que se escondem nessa segurança humana que dá um status econômico, ou um título acadêmico, ou um bairro em que vivem, aqueles que se escondem na posição que têm. E isso acontece também em nossas comunidades, há aqueles que se trincheiram em pequenas coisas insignificantes. A única trincheira possível para a humanidade é a nossa coexistência comum. Nós pertencemos uns aos outros. E todos e todas juntas pertencemos à Terra. Pertencemos à vida. Pertencemos à árvore que está queimando no bosque. E a árvore que queima no bosque nos pertence. Estamos conectados profundamente, porque a vida existe somente se conectada. A vida existe somente se interconectada. O desafio de escutar os gemidos, o desafio de escutar clamores, é o desafio de conectarmos com amor. Abre-te, efatá, abre-te, conecta-te. A pandemia está produzindo isolamentos, todos os tipos, isolamentos profundos. E, ao mesmo tempo, provoca tecidos sociais. O tecido de hoje, por exemplo, da família Consolação, é um tecido virtual que deve tocar as fibras de nossa espiritualidade, as fibras de nossa ação carismática. Aqui, nessa virtualidade, há um grito. E o grito é: pertencemos uns aos outros. Não existimos, mas coexistimos. A conversão relacional chama a mística de nossas formas de relação em todas as direções. Quando se faz uma leitura, se faz uma conexão com o que é separado dos outros, uma relação para dentro, com os que estão mais radicalmente fazem parte de nós ou de nós. É uma relação com o que está mais próximo e com aquele que está mais longe. A mística de nossas relações é uma mística comunitária, e tudo começa dentro de casa.
A luta para os direitos humanos, a luta para os direitos da terra se planta em casa, começa em casa. Também a profecia e a defesa da vida começam em casa. A maneira em que tratamos umas às outras, uns aos outros, justifica e dá autenticidade e dá autoridade a tudo o que faremos fora, o que fazemos fora. A consolação como uma ação libertadora para esse tempo só é possível se ela está aninhada no coração, se está aninhada na comunidade, se está aninhada dentro da vida, na parte mais interior, mais importante da existência. A consolação deve estar dentro da minha existência, na minha pele, nos meus ossos, em toda a minha existência. A ação que eu faço fora se entende somente a partir de uma ação muito profunda interior, o meu próprio gemido interior, o gemido das irmãs e dos irmãos mais próximos deve ser escutado para poder escutar, afinar os ouvidos cada manhã. O ouvido deve despertar, me diz o profeta Isaías, para poder escutar os gemidos que vêm de longe. Se o ouvido não está preparado para a escuta, então a conversão relacional nunca poderá acontecer. A conversão sinodal e relacional somente podem acontecer com a mística de Efatá, abre-te. O mistério da escuta sempre começa pela ética do reconhecimento. E a ética do reconhecimento do outro, o reconhecimento da dor do outro, do gemido do outro, da necessidade de consolo, tudo isso produzirá a ética do cuidado, a ética da ação, a ética da transformação, a ética da libertação. Escutar os gritos, escutei os seus gritos, ouvi a sua dor e desci. Eu desci, me coloquei ao seu lado para libertá-lo. Jesus é Deus que baixou na terra. Jesus é o Deus que desceu na terra. Jesus é o Deus que está ao nosso lado. Jesus é o Deus que nos liberta, é o Deus que caminha, é o Deus que escuta, é o Deus que cura, é o Deus que transforma e nos ouve. E nós somos chamados a ser uma prolongação do Deus que se revelou todo em Jesus. Curar a humanidade e curar a terra é reconciliar todos os nossos tecidos relacionais. Relacionamentos reconciliados. O relacional reconciliado é a forma de existência que sustenta a vida. A vida diária de Deus é o relacional. E toda a missão implica fazer com que o modo relacional de Deus seja diário, seja cotidiano no mundo. Nós temos que nos inspirar na Trindade, a imagem do relacional que está em Deus. Há consolo quando se restabelece o tecido social, quando se reincorpora, quando a comunidade está completa, quando permanece a tensão sem exclusão, quando a diversidade é abraçada, quando a harmonia, a comunhão original é recuperada. A família Consolação, unida virtualmente hoje, será uma profecia enquanto vivemos a comunhão, a partir da parte mais interior de nós outros. Só assim poderemos propagar alegria e somente assim podemos sustentar a esperança.
La sabiduría de Francisco a sabedoria de Francisco para este tiempo. Porque no para este quiero tempo. alargarme muchísimo, Porque eu não quero dar espacio para las preguntas. continuar a fazer ainda muito longo, porque eu quero deixar espaço para as perguntas, e porque virtualmente uma hora de conferência é realmente uma loucura. Francisco disse recentemente que se não cuidarmos uns dos outros, se não pertencermos um ao outro, começando pelos mais fracos, não poderemos curar o mundo. Cuidar um dos outros, começando pelos mais fracos. Essa é a novidade do evangelho, da lógica do Evangelho, e é a lógica de todos os carismas. Eu li muitas constituições de muitas congregações, e em todas as constituições encontro uma relação profunda no cuidado dentro da casa com cuidado fora. Se não cuidarmos uns dos outros dentro da família, sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, a sua irmã, o seu irmão, se não cuidarmos dentro de nossas famílias, de nossas comunidades locais, aos que são mais fracos, mais carentes por doença ou por idade, ou por qualquer tipo de fraqueza, então não poderemos consolar o mundo, não podemos curar a história. Francisco diz que o coronavírus não é a única doença a ser combatida, mas a pandemia revelou males sociais muito mais amplos. Esses males sociais, alguns deles, já os mencionei, os descrevemos. Buscar subir na vida, querer ser superior aos outros, destrói, isso tudo destrói a harmonia. A lógica do domínio, de dominar os outros, destrói. A harmonia é outra coisa. A harmonia é serviço. A harmonia é cuidado. A harmonia é consolação. A harmonia criada por Deus pede que olhemos aos outros, das necessidades dos outros, aos problemas dos outros, tudo isso em chave de comunhão. Curar o mundo é possível somente em chave de comunhão. Cuidar da história somente é possível em chave relacional. A humanidade é uma humanidade desorientada, surda, ensurdecida, fechada em pequenas seguranças. Quem gritará hoje para a humanidade? Com certeza que o caminho é relacional, que o caminho é rumo à comunhão e que pertencemos uns aos outros como irmãos, como irmãs, que estamos profundamente conectados e que quando alguém com uma cor da pele diferente, com uma língua diferente, de uma classe social diferente, está à sua frente, não é uma ameaça, mas um convite a uma comunhão profunda, a um verdadeiro reconhecimento. O reconhecimento de uma dignidade irrenunciável, que não deve ser questionada, e há apenas uma coisa que eu não negocio com ninguém, que é a dignidade de cada pessoa. A dignidade de cada pessoa e os muitos e lindas cores da pele, as muitas e lindas cores das línguas e as muitas e lindas cores das crenças, das formas religiosas, das formas culturais
das formas sociais. Yo creo Eu creio con todo el corazón com todo o coração que existe que existe a diversidade. E na diversidade, humano. a forma do humano. E a forma do humano é a diversidade. La única forma de A única forma de cuidar, sanear a história e o mundo é aceitar profundamente a diversidade e viver numa comunhão com o que é diferente. A comunhão do que é diferente. también en nuestras comunidades E locales. também nas nossas comunidades locais e também na consolação, teremos um grande caminho pela frente. Se o que prevalecia antes de todas essas coisas que vivemos neste ano 2020 continua a prevalecer, agora exacerbado ao extremo, porque as pessoas quando têm medo se fecham, as pessoas quando têm medo buscam suas pequenas seguranças. Se as pessoas são exacerbadas, o paradigma do passado, se não nos abrirmos às muitas possibilidades que estão à nossa frente, então devemos nos preparar para o pior. Não estamos vivendo em crise, estamos vivendo em uma demanda dramática de mudança. A tua comunidade local, você como pessoa, a família Consolação como família Consolação, todas nós somos chamados hoje a uma nova vida, a uma nova forma de ser. Eu vou deixar duas perguntas com um profundo silêncio, deixaremos uma música de fundo e as convido a quem está na comunidade, com sua família, quem está sozinho, em casa, a fazer silêncio para continuar a escutar, mas agora escutar sons que vêm de dentro de nós. Eu convido a fazer um compromisso para reconciliar profundamente toda a sua vida, reconciliar profundamente todas as suas relações e separar-se das coisas pequenas que amarraram seus passos, que amarraram seu caminho. Solte-se, libere-se para continuar a caminhar. É para reconstruir as comunidades locais, os tecidos sociais, para que aquilo que gritamos tenha autoridade fora das nossas comunidades, para dizer para a humanidade que o consolo de Deus chega na comunhão do que é diferente, com o que é diferente, quando uns e outros não temos medo de uns e outros, e nenhum nem o outro na diferença, demos uma grande possibilidade de nos enriquecer, de nos abraçar, de nos reconhecer e de cuidar uns dos outros. E então, juntos e juntas, poderemos abraçar a vida. Juntas e juntos, poderemos abraçar a terra. Abraçar e cuidar da terra. Abraçar e cuidar da casa comum. A conversão relacional obriga a conversão ecológica. Essa é uma chamada mística. As formas devem encontrar, cada um deve encontrar as formas nos seus próprios contextos, mas o motivo de fundo é o convite do Evangelho, o grito que sintetizado na existência de Jesus. Efatá, abre-te, conecta-te.
que este seja um grito de consolo. 5 minutos de silêncio profundo. 5 minutos de silêncio profundo. Para pensar nessas perguntas. Para pensar nessas perguntas ou no que o Espírito está suscitando no coração. Analisem com casos concretos nossa incapacidade de reconhecer que pertencemos uns aos outros, sinais de desumanidade, no contexto de uma humanidade e de uma terra feridas. Sonhem juntos, juntas. Quando tem tempo, estudem tarefas de reconhecimento e cuidado, de consolação libertadora das pessoas mais vulneráveis e da terra e do contexto, neste contexto da pandemia. São sinais de humanidade e de humanização que nós podemos dar, que somos convidadas a dar. Vamos fazer silêncio. Le voy a invitar a cada una, a las que están solas, Então, vou a publicar escribir algo. cada Algo que das tenga que en el estão corazón. sozinhas, a escrever algo, A las algo que que veio do están en coração. pequeñas comunidades, Aquelas que estão em pequenas a comunidades, la una a la a otra. dizer algo uma para a Vamos outra. a hacer este ejercicio. Las que Então, vamos están fazer solas, esse exercício. Quem está dediquen un sozinho, minutito a escribir. dediquem um minuto a escrever algo. Aquelas que estão com uma irmã da comunidade, ou com a família, ou 2 ou 3 que estão na comunidade, diga algo para a irmã da comunidade sobre o que esse diálogo está suscitando no seu coração. E depois abriremos a chat para as perguntas. E as perguntas serão canalizadas pela equipe que está coordenando, me passarão as perguntas e iremos respondendo juntas. Assim faremos esse pequeno
exercício, quem está sozinha escreva algo, e quem está com a comunidade ou com outras pessoas, compartilhe algo. Muy bien. Muito bem. Vamos a comenzar el Então, día vamos começar o diálogo con algunas preguntas com que ustedes algumas van perguntas que escribiendo vocês en el chat. escrevem na chat. Yo encuentro una primera lectura. Eu vejo uma primeira leitura, pregunta en el chat, uma primeira pergunta que diz sobre las consecuencias que de la fala das conversión consequências da sinodal conversão sinodal, que Francisco ha propuesto e en Francisco las estructuras propôs nas actuales atuais de la vida estruturas consagrada, da vida de consagrada, la vida religiosa. da vida religiosa. Francisco Está propondo na igreja uma conversão sinodal, que é uma conversão nas nossas relações, a maneira como vemos um ao outro. Na igreja, houve sujeitos históricos que foram marginalizados, e são muitos os sujeitos históricos marginalizados na igreja. A mulher, muitas pessoas ainda hoje na igreja veem a mulher como um sujeito de segundo plano, e por isso, sistematicamente, a mulher foi excluída da tomada de decisões eclesiais. Os leigos, mesmo se no papel os leigos são inseridos, na prática eles continuam sendo excluídos dos órgãos que tomam decisões na igreja. O grande mal da igreja é o clericalismo. Uma igreja centrada no único sujeito que tem identidade plena, o clero, os bispos, os sacerdotes e os diáconos. E todos os outros, de alguma forma, têm um papel secundário. Por isso, Francisco foi tão duro com a chamada a descleralizar a igreja. E essa é
uma chamada que tem raízes no conselho. El concilio repensó la O conselho identidad de la Iglesia repensou a identidade da igreja desde o batismo e não desde a ordem sacerdotal. Então, há dois elementos que nos tornam irmãs e irmãs, que é a dignidade e o direito. Um é a nossa humanidade. Na nossa humanidade é a dignidade da fundação, a identidade de base. E nessa humanidade somos irmãos e irmãs iguais em todos e diferentes em tudo, porque a unidade está na diversidade que há entre nós. E o batismo? Na igreja há apenas uma vocação: seguir Jesus. Todos os outros são estilos de vida. Todo o resto são estilos de vida. É tão cristão, humano e digno um papa como um leigo numa favela de São Paulo, numa comunidade do Mianmar, numa favela de Belo Horizonte, de Córdoba, na Espanha. A dignidade é do ser humano. A dignidade está no batizado. E nisso somos irmãos e irmãs. Francisco chama a uma conversão do relacional, da maneira como vemos uns aos outros. E isso tem implicações também na vida consagrada. Uma vida consagrada menos hierárquica, uma vida consagrada menos clericalizada, uma vida consagrada mais autônoma, uma vida consagrada mais profética, uma vida consagrada com uma voz mais libertadora a partir de dentro. Então, podemos falar disso durante dias, as estruturas do governo, os estilos de animação, as nossas relações, a conversão sinodal em tudo o que somos e fazemos. Do reconhecimento do humano e do reconhecimento da única vocação, que é a vocação da divindade, a vocação, o dom de seguir Jesus para sermos humanos na maneira de Jesus, que é o que significa ser cristãos, ser humanos, totalmente humanos, radicalmente humanos, na maneira de Jesus. Há uma irmã que escreve, escreve sobre a busca da harmonia anterior, para colocar-se a serviço, para cuidar. E eu acrescentaria vizinhança para com os outros, proximidade aos outros. Há uma irmã que escreve que precisamos de mudar a atitude e mudar o estilo de vida. No final do caminho está o nosso estilo de vida, tudo chega ali. Tudo nasce da vida e volta para a vida. A importância da missão compartilhada com os leigos e comprometidos na conversão ecológica integral. O tema da missão compartilhada hoje é um tema que se expande. É a vida e a missão compartilhada, de modo que há muitos leigos que estão pensando como família carismática e que as irmãs
veem que estão compartilhando o carisma com os leigos, porque o carisma é um dom do Espírito e é o Espírito que compartilha o carisma. E se o Espírito dá o carisma e o Espírito dá o carisma a muitos e a muitos, porque o Espírito move-se onde quer. Quando o Espírito dá o carisma aos leigos, ele convida a família Consolação a abrir fronteiras e que as fronteiras que existem sejam abertas, porosas, que haja entrada e saída. Esse é um tema sobre o qual eu preciso refletir muito. É o tema de ser família carismática e o tema de vida e missão compartilhada com os leigos. Eu também tenho umas 2 perguntas, uma que diz como entrar nessa dinâmica de mudança de vida quando vivemos numa sociedade de consumo e de falta de relações. A outra é como podemos formarmos na mística da escuta sem que a indiferença que reina nesses tempos paralise o nosso desejo de querer nos comprometer com ações concretas, não apenas de palavras, mas ações concretas para com os mais pobres que pedem consolo. Então, sair da lógica do consumo e entrar em outras lógicas. Na lógica do consumo está a lógica do uso e do abuso. Consumimos bens, consumimos pessoas, consumimos recursos. E esta é uma sociedade radicalmente consumista. O consumo é possível graças à criação de necessidades. As companhias do mundo criam necessidades artificiais. E as necessidades artificiais são chamadas necessidades essenciais. O essencial na vida é muito pouco, muito pouco. O essencial da vida é e está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, fizemos uma lista daquilo que acreditamos que são necessárias para que a vida sobreviva. E há uns 2 anos, celebramos os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. E nessa declaração, citam-se coisas como o direito a um teto, à comida, ao trabalho digno, o direito à educação. Mas, na sociedade de consumo, as grandes companhias que produzem bens criam necessidades artificiais. Eu vivia na Colômbia e nós recebíamos migrantes cubanos que vinham de um regime comunista radical. Um dia eu recebi uma senhora na minha casa que nunca havia saído de Cuba e a convidei e de manhã quando despertamos e tomamos café juntos, eu convidei ela a vir no supermercado comigo para comprar algumas coisas. Quando ela entrou no supermercado, ela ficou paralisada quando viu essa quantidade enorme de bens de consumo e começou a chorar. Eu me aproximei em silêncio, abracei e disse: "O que acontece? O que acontece com você?" E ela disse: Diga-me que tudo isso não é necessário para a vida. Ela vinha de uma sociedade onde se vivia apenas com o que é absolutamente necessário. Ela ficou paralisada e assustada
frente a essa oferta de consumo e que criavam necessidades. Então, ela disse, diga-me que tudo isso não é necessário para a vida. Irmãs e irmãos, toda essa oferta de consumo não é necessária para a vida. Não é necessária. Então, sair dessa lógica é voltar à prática do pequeno, do cotidiano. E entre nós é recuperar a dimensão do voto de pobreza, austeridade, a austeridade da vida. E a austeridade da vida nos obriga a relacionar-nos, a sermos solidários, nos obriga a abraçar os irmãos e as irmãs, a abraçar-nos torna menos necessário o consumo. É mais necessário abraçar irmãs e as irmãs. A outra pergunta, que refere-se à mudança sistêmica. Então, ele diz, agradece muito pela profundidade. Então, podia explicar melhor o que significa mudança sistêmica e esses caminhos das minorias? Então, o tema da mudança sistêmica é um tema filosófico, político e econômico que faz parte da reflexão da vida consagrada. Muitas comunidades religiosas que antes estavam dedicadas à ação de caridade, apenas à ação de caridade, começaram, há umas décadas atrás, a refletir sobre ações para a mudança sistêmica. Tudo isso com uma leitura sistemática da história. Muitas comunidades começaram a perguntar a si mesmas, a questionar-se sobre o fato que não bastava uma caridade para assistir ao pobre, é preciso provocar ações que transformam, que mudem as estruturas para eliminar as causas da pobreza. Causas de pobreza, efeitos de pobreza e a conexão entre causa e efeito e a missão sistêmica. Eu as convido, como Família Consolação, a introduzir no tema da dimensão social do carisma, o tema da mudança sistêmica. Nós falamos disso em São Paulo como uma possibilidade do carisma. Então, o pensamento sistêmico, a ação sistêmica para a história. Tudo isso é importante. O tema da ecologia integral, que Francisco propôs na Laudato Si, é uma missão sistêmica da história. Ele diz que não há dois males, mas somente um. O mal da pobreza do mundo e da destruição da natureza são inseparáveis. E o que nós temos que fazer é comprometermos em projetos para a mudança sistêmica. E essa mudança sistêmica somente será sustentável se nos introduzirmos na incidência política. Eu digo a muitas comunidades religiosas que elas têm a comunidade numa cidade pequena, aquelas onde o prefeito da cidade confia em vocês, que eles podem comunicar com os habitantes, que podem incidir no político para que a ação não seja apenas dentro da comunidade, mas que seja fora, para que todos tenham direito, por exemplo, à educação, e os que estão também nas marginalizados. Então, a educação não é um privilégio, a educação é um direito. Então, ter casa, por exemplo, não é um privilégio, é um direito. Então, nós temos que pensar sistematicamente, vamos atuar sistematicamente, vamos provocar uma mudança sistêmica, e para isso nós temos que nos comprometer nas redes
de diálogo social e de diálogo político. Não podemos mais viver fechadas no nosso canto, escondidas nas nossas comunidades, atrás de nossas trincheiras. Se queremos mudar a história, temos que ter ousadia, temos que fazer um passo para fora das nossas tantas comunidades. Nós temos que desinstalar-nos, nós temos que buscar leis, propor leis, incidir politicamente para poder sonhar e propor uma humanidade nova. Nós temos que ser aqueles que riscam, que correm riscos, temos que ousar. O tema da mudança sistêmica é um tema muito importante que poderemos deixar para uma outra conferência. Por aqui, Guillermo, sigue havendo perguntas, não? Por aqui continua há sempre muitas perguntas. Uma delas é que, muito brevemente, é que são os elementos de discernimento quando se fala de consciência, de pertencer. Então, rapidamente já vamos concluir, porque sabemos que já é um pouco longo o tempo. Então, o problema que falei hoje, que para mim é um problema de fundo, de tudo que está acontecendo, é um desafio antropológico, a maneira como vemos uns aos outros. Quando eu estava trabalhando na ONU, durante 5 anos, eu ouvi muitas vezes a palavra crise, desde o começo, a crise alimentar, a crise vocacional, a crise da violência, a crise das guerras. Assisti a várias sessões do Conselho de Segurança da ONU e das comissões. A palavra crise aparecia. Eu comecei a me perguntar, e a crise de fundo? Qual é a verdadeira crise? A crise de fundo é antropológica. Milhares e milhares de anos que vivemos juntos, mas ainda não aprendemos a fazer isso, a viver juntos de maneira sustentável. Somos o único ser capaz de pensar em si mesmo, na sustentabilidade da vida, na sustentabilidade das relações. E nisso há um discernimento permanente, que é o que fazemos com as minorias, com os pequenos grupos, porque os grupos maiores acabam impondo estilos culturais e afogam a vida dos grupos pequenos, a sustentabilidade da vida, o reconhecimento e o respeito do outro, também quando o outro pertence a uma minoria cultural, a uma minoria religiosa, a uma minoria racial. Isso é possível somente se o outro, de qualquer grupo humano, se eu, com o coração convertido, sou capaz de ver nessa pessoa um irmão, uma irmã. E sobre isso não se discute, nunca, não há discussão sobre isso. Cabejan falou de lugares proverbiais. Um lugar proverbial é um lugar no qual se vive. Os carismas são lugares proverbiais, porque os carismas geram formas de pensar, maneiras de pensar. Então, para mim, a dignidade de toda pessoa humana, de qualquer cor da pele, de qualquer classe social, de qualquer grupo religioso, em qualquer minoria ou maioria étnica, é a dignidade. Para mim, este é o lugar proverbial. Eu quero viver neste lugar, eu quero sentir que estou neste lugar, onde há dignidade. E um lugar onde, quando a pessoa diferente está na minha frente, eu reconheço a sua humanidade, eu respeito a sua humanidade.
E isso, para mim, deve ser natural. Na relação com o outro, sempre há um medo. Eu creio que esse é um tema muito importante hoje, é um tema essencial. E o sonho que nós temos de uma nova humanidade é o sonho, este é o sonho deste lugar. Guilherme, gostaríamos de passar a tarde inteira aqui, porque ouvi-lo é maravilhoso. Há ainda muitas perguntas e alguém pede que explique o que é sinodalidade. E a outra, pensar no esquema não clerical, não capitalista da economia. E essas últimas perguntas e depois nos despedimos. Papa Francisco resumiu o seu magistério com 3 convites que são históricas, que são a síntese de seu magistério. A primeira foi um convite que ele fez para a conversão pastoral. A conversão pastoral da igreja. Na alegria do Evangelho, ele fez este convite. Depois, o Papa fez um convite no Laudato Si à conversão ecológica. E depois fez uma chamada à conversão relacional. E fez uma proposta para o governo da sinodalidade na igreja, que é o governo das novas relações. Sínodo significa reunião. Sínodo é um lugar de encontro. Sínodo é um lugar do espírito e sínodo é uma forma eclesial. O Papa chamou para que nós possamos encontrar lugares de encontro, de discernimento, de diálogo, de tomada de decisão. Lugares do espírito. E chamou a igreja a tornar-se sinodal. Um exemplo de igreja sinodal é o que aconteceu no Sínodo da Amazônia. O Sínodo da Amazônia foi o primeiro sínodo da igreja que incorporou as vozes das comunidades amazônicas. 80.000 vozes chegaram no sínodo, de comunidades e de pessoas que foram consultadas, que foram ouvidas, que vivem na Amazônia, e que elas foram ouvidas sobre o que a Amazônia queria dizer ao mundo, porque a Amazônia fala ao mundo. E o documento Querida Amazônia sintetizou o que é a experiência sinodal, de escuta. Foram ouvidas 80.000 vozes. Sinodalidade significa escuta. Sinodalidade é efatá. Sinodalidade é estar juntos com irmãs e irmãos. Sinodalidade não é hierarquia. Sinodalidade é povo de Deus. Sinodalidade é comunidade. Sinodalidade é discernimento comum, é tomar decisões em comum. Sinodalidade são muitas coisas. Há um documento do Vaticano que foi que tem uns 2 anos, mais ou menos, sobre a sinodalidade. É importante conhecer esse documento, ler esse documento, porque ali há uma síntese da proposta que Francisco fez para uma igreja nova, uma igreja sinodal. A vida religiosa na América Latina e o Carisma dedicou boa parte da sua reflexão sobre o tema da sinodalidade. E no próximo ano teremos um congresso de vida religiosa na América Latina, no Caribe, e o tema será a vida consagrada multicultural, interdependente. E o tema de fundo será a sinodalidade. E os movimentos, o que me perguntam sobre o tema da economia, existem 2 modelos econômicos que existem desde a Segunda Guerra Mundial e um pouco antes também, o modelo comunista e o modelo capitalista. Ambos os modelos
fracassaram. O comunismo fracassou porque não respeitou a inviolável dignidade da pessoa e não respeitou os seus direitos, vários de seus direitos fundamentais. E o capitalismo também fracassou, e o capitalismo fracassou por uma coisa muito simples, porque ele colocou o capital acima da pessoa. As tomadas de decisão no mundo de hoje colocam o capital antes da pessoa. Muitos países, hoje, frente à pandemia, estão tomando decisões onde o capital é mais importante. Que fazem as comunidades religiosas? Como invertir, como ser sustentáveis? Há muitas congregações religiosas que tomaram a decisão, durante capítulos gerais, de procurar modelos econômicos alternativos, modelos econômicos solidários e modelos econômicos que sejam alternativos à proposta de modelo econômico capitalista. Há comunidades religiosas que resolveram não capitalizar. Existem muitos modelos que podem ser estudados, e as comunidades religiosas, muitas comunidades religiosas, e no compromisso da pobreza, a pobreza que é austeridade de vida, compreenderam que a austeridade de vida deve ser sustentado para que seja sustentável com a solidariedade dos bens que nós temos, da relação de trabalho, um trabalho digno, gerar um trabalho digno. E é uma pergunta muito importante, e a irmã que a fez deve perguntar-se se o vosso modelo econômico na vossa comunidade tem suas raízes na opção vocacional, tem suas raízes no Evangelho e se tem suas raízes no carisma da consolação. Eu disse isso a muitas comunidades religiosas. A opção radical pelo carisma implica que todas as pessoas, todas as estruturas e todos os bens da família carismática devem ser dedicados ao carisma. Todas as pessoas, também aquelas que são idosas e doentes, todas as estruturas e os bens econômicos devem ser em função do carisma. E nisso há uma possibilidade de discernimento extraordinária. Guilhermo, uma última pergunta e depois acabamos. Como ser proposta e alternativa do nosso carisma na crise antropológica da humanidade em termos de pandemia e afastamento social? Bem, ver a tua perspectiva, que você está perto do nosso carisma. A pessoa que perguntou isso, que começa a partir de você. Começa revisando o seu mundo social. Vou contar uma pequena história, uma breve história para dar um exemplo. Eu tive câncer 2 vezes. O primeiro câncer eu tive no pâncreas 2 meses antes de ser ordenado sacerdote. E eu pensei que não ia ser ordenado. O segundo câncer, quando eu trabalhava no Brasil, no Arquivo Diocesano de Aparecida, onde foi feita a 5ª Conferência Geral dos Bispos da América Latina e do Caribe. E quando o Papa Bento participou dessa conferência, eu estava lá. Então, ali eu tive o segundo câncer. E quando o médico viu que não havia nada para fazer,
E eu entrei numa crise espiritual e humana muito profunda. E o bispo, o cardeal de Honduras, veio visitar-me na cama, depois que eu havia sido operado, quando eu estava... E ele me perguntou se eu havia gritado, se eu havia gemido, se eu havia gritado contra Deus. E eu disse, não tire a força da minha vida. Eu sou o teu servo e eu vou te servir até o fim. E ele me obrigou a gritar a Deus. Tudo que eu sentia dentro do coração, tudo que eu sentia era uma grande necessidade de reconciliar a minha vida, de perdoar. Isso me fez sentir que a morte estava perto, porque no final do caminho sobra somente uma vida reconciliada, ou não sobra nada. Então, reconciliar a vida, reconciliar as comunidades locais, reconciliar-se sem fadiga, reconciliar-se com tempo, ter o tempo para curar a história, para curar o mundo, para curar a vida. Olhar o outro e, mesmo se nos custa, respeitar o outro, amar o outro. Jesus fez este convite no Evangelho. Ame também os seus inimigos. Quando eu digo isso, quando disse isso, ele dizia, não ponha nenhum limite ao amor. A proposta de Jesus é a proposta de uma humanidade nova. É a proposta de um amor que não tem limites. Ele não disse que não tenhamos inimigos. Ele nunca disse não tenham inimigos. Ele disse amem, inclusive, os seus inimigos. Amar o inimigo significa tratá-lo com respeito, perceber a sua dignidade, estar ao lado do outro. Às vezes, nas nossas comunidades, não somos capazes desses pequenos gestos grandes de profecia que podem mostrar ao mundo novos caminhos. A profecia no relacionamento é uma profecia que podemos viver, cada um de nós, cada uma de nós, onde estamos. Não deixem que nada e não deixem que ninguém tire o direito de ser profetas, profetas do relacional, profetas de uma humanidade reconciliada, começando dentro do próprio coração. Assim, poderemos curar a nossa sociedade. Desde a mudança sistêmica, desde a incidência política, a consolação estrutural, como queremos, mas com um coração reconciliado que revela o que é cotidiano no coração de Deus. A relação que produz vida. Eu, com isso, me despeço, não? E agradeço muitíssimo. E eu gosto muito de estar com vocês. E o encontro de preparação em São Paulo, o encontro de São Paulo com as irmãs e os leigos, para mim, foi uma experiência lindíssima, porque me permitiu incorporar a minha espiritualidade e na minha vida um novo carisma, o carisma da consolação. E eu me senti feliz de estar com vocês e agradeço muito porque pelos caminhos que vocês abrem. Eu escrevi um artigo para a CLAR sobre a pandemia alguns meses atrás já, que parece que passou uma eternidade. Eu falei de uma comunidade que estava visitando as comunidades virtualmente, uma comunidade do governo, uma equipe do governo que visitava as comunidades. Podemos falar de uma comunidade, de uma família carismática que decidiu encontrar-se virtualmente. Que lindo que vocês são tão
audazes, tão corajosas, tão abertas para o novo que essa pandemia nos convidou a viver. E que lindo que é estar interconectados. Eu me sinto como unidos com as irmãs, aos pés, a cabeça e o coração, a todas vocês, mesmo se não posso vê-las, mesmo se não posso abraçá-las. Mas eu mando um abraço enorme, um abraço virtual enorme a todas. Muito obrigada, Guilherme. Realmente que nos iluminou muito e nos ajuda a criar essa consciência pessoal e coletiva, ampliar as nossas vidas, a ler os sinais do tempo neste momento tão importante na história da humanidade, principalmente obrigada pelos todos os estímulos que nos deu, por toda a paixão com que nos falou. Isso agradecemos todas. Agora, vamos terminar este momento com a oração que está na parte final do documento. E também queremos recordar a todos e a todas que estamos celebrando o tempo da criação, o tempo dedicado a recordar o compromisso. E queremos agradecer muito a participação de todas as irmãs, de toda a equipa. Agradecemos a todos por essa participação e a você, Guilherme, muito obrigada por este momento. Obrigada. Então, vamos rezar juntos, mesmo sem os microfones, cada um do lugar onde está. Deus onipotente, que está presente em todo o universo e na menor de tuas criaturas. Tu, que rodeias com tua ternura tudo o que existe, derrama em nós a força de teu amor, para que cuidemos a vida e a beleza. Inunda-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar a ninguém. Deus dos pobres, ajuda-nos a resgatar os abandonados e esquecidos dessa terra, que tanto vale a teus olhos. Cura nossas vidas, para que sejamos protetores do mundo e não depredadores, para que sejamos a beleza e não contaminação e destruição. Toca os corações dos que buscam só benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensina-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar admirados, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas em nosso caminho para a tua luz infinita. Obrigada, porque estás conosco todos os dias. Anima-nos, por favor, em nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém. Entonces, bueno, queridos hermanos y hermanas, Bom, queridos irmãos e irmãs, nos veremos no próximo webinar e nas comunidades virtuais. Um abraço a todos e obrigada.